Hola, buen día, bienvenidos a más una clase de español. Estoy echando a ustedes de menos de nuestras clases al vivo, en presencia. Saquen sus libros. Vamos a empezar más una unidad de nuestro libro. Vamos. Já hemos recorrido muito. Até aqui a gente já fez um bom caminho, né? Então, já inicia ali com a letra de uma canção, água. Observem que a palavra água não ganha acento igual no português, tá? Devido à regra de acentuação do espanhol ser um pouco diferente, certo? Então, aqui, ó, qual é a palavra forte de a sílaba forte? A, né? Então, aqui, ó, ela é uma palavra grave, que seria a nossa paroxítona. Então, a grave, ela só recebe acento se ela terminar em consoante, que não seja N e nem S. Então, ela terminou com uma vogal, então ela não pode receber acento, certo? Essa canção é de Carlos Vives, é um cantor colombiano. Essa música é de 1995, é uma música mais antiga, por conta que é muito cultural. Ele já recebeu 2 Grammys, que ele diz que é conhecido, um cantor conhecido por misturar ritmos colombianos, né, como a cumbia, que é um ritmo de origem da cultura colombiana, e ele mistura com o rock e com o pop. Então, assim, se eu conseguir passar para vocês o vídeo, deixa eu ver se eu consigo. Eu coloco aqui para vocês, qualquer coisa, certo? Apanhando aqui um pouquinho, gente. Tá, vou colocar a música para vocês conhecerem, tá? Não tem imagem, a imagem é só essa, que é da capa do livro, a capa do disco na época, né? Carlos Vives, La Tierra del Olvido. Então, é a Terra do Esquecimento, tá? É o nome do álbum dele. He andado mucho camino, he buscado mi tesoro, Yo te digo que la vida vale más que todo el oro. Yo te digo que la vida vale más que todo el oro. Dicen que vivo en la luna, que casi no tengo nada, Yo tengo una gran fortuna y en la vida enamorada. Yo tengo una gran fortuna y en la vida enamorada. Agua que no debe beber, déjala correr. Agua que no debe beber, déjala correr. Voltando, pessoal, vamos lá? Olha só. He andado muchos caminos. Eu tenho andado muitos caminhos. He buscado 1000 tesouros. Tenho buscado 1000 tesouros. Já te digo que en la vida, já te disse que a vida vale mais que todo el oro. A vida vale mais que todo o ouro. Dizem que vivem na luna. Dizem que eu vivo na lua, né? No mundo da lua. Que caso não tenho nada. Que quase eu não tenho nada. Eu tenho uma grande fortuna. Eu tenho sim uma grande fortuna.
É la vida enamorada, é a vida apaixonada, ele tem paixão pela vida, essa é a fortuna dele. Água que não há de beber, água que você não deve beber. Deixa-la correr, deixa correr. Água que não há de beber, água que você não deve beber. Minha cama será de hierba, a minha cama será de ervas, né, de folhagens. Meu techo será de estrellas, o meu teto é o céu de estrelas. Mi casa qualquer caminho, minha casa é qualquer caminho. Mi pátria toda a terra, a minha pátria é toda a terra. Água que não há de beber, deixa-la correr. Deixa-la correr. Então, se essa água não é de beber, deixe correr, deixa ela ir embora, tá? Muito legal essa letra, né? Vocês gostaram da música? Então, vamos lá. De acordo com o colombiano, as duas questões são pessoais, tá? De acordo com o cantor colombiano Carlos Vives, quando ele diz que a vida vale mais que todo o ouro, você crê que ele quer dizer... O que ele quer dizer com essa frase? Gente, a vida vale mais que todo o ouro, né? Você pode ter mais... Não precisa você ser rico, ter os bens materiais melhores do que as outras pessoas. Você querer ter o que não, né, não convém ou não pode ter. Você tem o principal, que é a sua vida. É agradecer todos os dias quando a gente acorda. Deus, obrigada, mais um dia que eu estou aqui. Ninguém sabe o dia de amanhã. E a gente tem que ser feliz com o pouco que a gente tem. Não precisa a gente querer ter o mundo inteiro, que isso não traz felicidade. Você tem que ser feliz e decidir ser feliz. De amar a vida em primeiro lugar. Certo? É isso que ele quis dizer. Mas coloquem aí a sua opinião. Pode ser diferente da minha, né? Mas que não deve. Que outras músicas você conhece com esse mesmo tema? Que fale sobre água? Ah, existe muito. Vocês podem procurar na internet, se não vem nenhuma na mente agora. Mas tem sim muitas músicas que falam sobre o mesmo tema, né? Mas na verdade o nome é água, que é o tema, né? Mas que fale sobre a vida, que a vida é valiosa. É interessante vocês darem uma pesquisada, certo? Pretérito perfeito composto, gente, o nome já diz composto. Eu vou ter dois verbos conjugados ao mesmo tempo. Quando eu falo de pretérito perfeito composto, pretérito já me remete ao passado. Essa ação é contínua. Ela começa no passado e ela ainda reflete na minha linha temporal de agora. Então, é uma ação que ocorreu próximo ao meu presente. É um passado próximo, tá? Por exemplo, o dia de hoje. Eu posso ter praticado uma ação passada quando eu acordei e eu ainda estou no dia de hoje. Então, ainda pode refletir essa minha ação de quando eu acordei agora, tá? Nessa meia manhã que eu estou aqui gravando a aula para vocês. Então, os marcadores temporais, que são as palavras que me remetem a esse passado próximo, é as palavras que me remetem à linha temporal, que eu faço parte ainda dessa linha temporal, que é hoje, que é hoje, tá? Esta manhã, que ainda estou nessa manhã. Este dia, meu dia ainda não acabou. Este mês, esse mês ainda não acabou. Esta semana, essa semana ainda não acabou. Então, aie, ontem, já acabou, não faz parte da minha linha temporal, ela já foi encerrada ontem. Então, ela não é um marcador temporal de passado próximo, certo? O que eu tenho que cuidar no pretérito perfeito composto? O pretérito perfeito composto, nem sempre ele aparece com o nome composto, já vi muito em vestibular. Só aparece como pretérito perfeito. Então, toda vez que vocês virem um verbo no passado que estiver com o nome perfeito, é porque ele é composto, certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar o verbo haver mais o particípio, tá? O verbo haver é o meu verbo auxiliar. Por quê? Ele vai auxiliar te dizendo quem foi o sujeito que praticou a ação. O particípio é a ação realizada, é o verbo principal. O que foi que aconteceu, tá? Porém, o particípio, ele tem terminações ado e ido. Ela não vai mudar. O particípio no presente, no passado, no futuro, ele vai ser sempre igual. Por isso que o verbo haver é o verbo auxiliar. Porque ele no passado, ele no presente ou ele no futuro, ele tem uma conjugação diferente.
certo? Então, o que que nós vamos fazer aqui? O verbo haver, gente, está ali no quadro ali embaixo, ó. Conjugado de acordo com o sujeito, vai ficar yo, tú, has, él, ha. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Então, é ele que vai dizer, se disser assim, é pensado, quem pensou? Yo he pensado. Agora, se eu disser hemos pensado, quem pensou? Nós. A ação é pensar, mas quem realizou? Hemos, nosotros, certo? Então, não é só conjugar pensado, caído, saído, vivido, não. É os dois juntos, porque um vai indicar o sujeito e o outro vai indicar a ação realizada, certo? Então, o que que nós temos que cuidar? Os particípios. Nem todo verbo vai ganhar ado e ido. Por quê? Porque existe o verbo que fica feio ao ser acrescentado ado e ido. A mesma coisa do português, tá? Por exemplo, a porta está aberta ou a porta está abrida? O certo é aberta, a gente não diz boca abrida, tá? É boca aberta. Então, o que que acontece? A mesma coisa ocorre no espanhol. Olha ali o quadro de verbos irregulares. Abierto e não abrida. Descer, gente, cuidado com esse verbo. Muito brasileiro pensa que é descer. E é dizer, tá? Descer é barrar. Então, aqui eu vou dizer, tenho he dicho. Escrevido, não. Escrito. Dizido, não. Dito. Fazido, não. Hecho, feito, tá? Que a ser é fazer. Morrido, muerto, tá? Poner, de pôr, puesto. Resolver. Cuidado esses daqui, ó. Resolver em português eu digo resolvido. Em espanhol não, é resuelto. Romper, eu digo em português rompido. Em espanhol, roto, tá? Agora, eu tenho ouvido? Não, eu tenho visto, tá? Cuidado com esse aqui também, ó. Então, 3 verbos que não vão seguir a regrinha do português. Resolver, romper e volver, que é voltar. Eu tenho voltado, eu uso assim em português. Em espanhol, não, vuelto. Então, são os 3 verbos, anotem. 3 verbos que não seguem a mesma regra do português para adiro, resolver, romper e volver, certo? Então, vamos lá. Continuando. Ó, olho, é sempre importante ver, sempre traz uma dica interessante. Em geral, na América, se usa o pretérito perfeito composto com menos frequência que na Espanha, tá? Nesse caso, substituído as formas do pretérito indefinido. Começou, chegou, tá? Realmente, na América Latina é menos utilizado e mais utilizado na Espanha. O e comprado, o e bebido, o e partido, certo? Então, aqui tem, ó, verbos terminados em AR vão ganhar final ADO, a não ser que ele seja irregular. ER e R vão ganhar finais IDO, a não ser que ele seja irregular. Ficar atento, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o apócope. O apócope assusta muita gente, muitos estudantes de espanhol, porque esse apócope ele não ocorre em português. Então, quando a gente tem uma regra que ela não é comum para a gente no português, na nossa língua materna, a gente sofre um pouquinho para entender, tá? Eu tenho lá na minha página do YouTube um vídeo sobre os apócopes. Se vocês puderem acessar lá, tem um vídeo explicativo dos apócopes, certo? Foi para o 9º ano, mas vocês podem assistir e aprender alguma coisa com o vídeo. Então, procurem lá na lista dos meus vídeos, que tem o vídeo apócope. Eu não sei se é 8º ou é 9º ano, que eu não me recordo agora, mas tem lá. Apócope, acessa, clica no vídeo, não esquece de curtir, tá? Vocês vão aprender muita coisa lá, tá falando sobre cada um e a regra de cada um. O que que acontece? O apócope é um grupo de palavras que vão perder letras ou sílabas em determinadas situações. Cada grupo de palavras tem uma determinada situação para isso ocorrer, né? Não são iguais. Outra coisa, a maioria perde a letra.
Outras vão perder a sílaba e outras modifica-se a palavra no caso de mútil e muito, tá? Então aqui nós temos, ó, buen, mal, primer, tercer, e ni algum e nenhum vão perder o que? A última letra, olha lá, perdeu o O, perdeu o O, perdeu o O. Isso ocorre quando? Quando eles estiverem antecedendo um substantivo masculino singular, certo? Se ele estiver terminando uma frase, ele não perde a letra, certo? Outro cuidado que eu tenho que ter importante, os números primeiro, terceiro e podem sofrer o apócope, a perca da última letra, não só com substantivos masculinos singulares. Eles podem perder também antes de adjetivos. Então vamos lá, o que é um substantivo? É o nome de tudo que existe no mundo. Tudo que existe no mundo tem um nome. E esse nome, para que a gente possa nos comunicar e entender com clareza. Então, cadeira é o nome, tá? Mesa é o nome. Quadro é um nome. Como é que eu sei se ele é masculino ou feminino? Pela finalização da palavra, tá? Lembrando que palavras que terminarem em arre, em espanhol, são masculinas. Palavras que terminarem em umbre são femininas, certo? Continuando. Então, o primeiro, terceiro e podem sofrer apócope também antes de adjetivos. Então, o que que acontece? O que seria um adjetivo? Não só adjetivos, advérbios também, tá? Então, adjetivos são características. Eu não disse o substantivo, cadeira. Qual é a característica da cadeira? Aí eu vou descrever a cadeira. A descrição da cadeira é o meu adjetivo, certo? Advérbios, a gente tem um leque enorme de advérbios. Eu tenho advérbio de tempo, de modo, de quantidade, de lugar, afirmativo, negativo, tá? Isso lá no vídeo tem também, vocês podem acessar lá no YouTube, no meu canal, certo? Então aqui, ó, esses do quadro verde são os únicos que podem sofrer apócope antes de masculino e feminino no singular, substantivos. Então, qualquer vai perder o A e grande vai perder a sílaba D. Isso ocorre antes de substantivos masculinos e singulares. Vamos ver? Olha só. Qualquer momento, um momento masculino. Qualquer momento da minha vida. E eu posso dizer qualquer mulher hermosa. Então, qualquer mulher hermosa, charmosa. Mulher é feminino, tá? Hoje é um grande dia. Hoje é um grande dia. O dia, masculino. Tu eres uma grande madre. Tu é uma grande mãe, que é feminino. Então, sofreu no masculino e no feminino. Voltando ao quadrinho azul, vamos ler algumas frases para tirar dúvida, ó. Eduardo Galeano é um buen escritor. Prof, tem 2 apócopes, isso pode acontecer? Pode. Escritor é um substantivo, é o nome da profissão, tá? É masculino singular. Então, o bueno sofreu apócope, que está antes do substantivo. Lembra que eu disse que o primeiro e terceiro sofrem apócope antes de substantivos? E adjetivos e advérbios. Qual é a característica do escritor? Ser um bom escritor. Então, é um adjetivo. Então, o sofreu apócope porque está antes do adjetivo. E o bem sofreu apócope porque está antes do substantivo masculino singular. Certo? Continuando. Quadrinho roxo, nós temos o quê? Alguns adjetivos e advérbios que sofrem o apócope também, tá? És tão alto como tu padre, tu é tão alto como seu pai. Quão alto está? Quanto alto você está, né? Está muito contente com sua camisa nova? Muy e mucho. Qual é a regra do muy e mucho? Mucho antecipa substantivo. Muy antecipa advérbios e adjetivos. Então, se antecipa advérbio e adjetivo, eu nunca termino uma frase usando muito, sempre mucho, tá? E outra coisa, como o brasileiro erra o uso de muito e mucho? Certo? Então, o muito só aparece antes de características, qualidades, descrições de alguma coisa.
ou antes de um advérbio. Por exemplo, mi casa é muito lejos de acá. Então, lejos é o quê? Longe, é um advérbio de lugar. Então, eu apocopei, certo? Está muito contente com sua camisa. Contente é a característica da pessoa. Então, muito foi apocopado, certo? O advérbio mútil não fica apocopado diante das seguintes palavras. Cuidado, existe ainda isso aqui. Ó. Existe um grupinho de advérbios e advérbios que não fazem parte do muito apocopado, tá? Então, vai ser mútil antes de melhor, pior, maior, menor, mais, menos, antes e depois. O que a prof sempre diz? Aprende 4. Olha aqui que eu não sei fazer o 4, gente. Tem que dobrar o dedo, ó. Não consigo. Você aprende 4. Os outros 4 serão o oposto ao que você botou. Por exemplo, faz uma lista. Melhor, maior, mais, antes. Qual é o contrário de melhor? Pior. Qual é o contrário de maior? Menor. Qual é o contrário de mais? Menos. Qual é o contrário de antes? Depois. Tá? Aprende 4, os outros 4 serão o contrário. Então, antes desses 8 advérbios, você vai usar mucho. Apesar de ser advérbio, são exceções em que eu não posso usar com muito, tá? Então, vamos lá. Aqui tem uma leitura de um texto, onde tem palavras apocopadas, e vocês vão marcar as palavras que sofreram apócope. E agora, ele praticando. Vamos lá? Então, vamos. Marca o enunciado, cujo o verbo se refira a uma ação passada próxima ou vinculada ao momento da enunciação em que foi dito. Quando Doña Norma regressou de su viaje, las 4 mujeres habían estado... mas não é pretérito perfeito composto. Isso que nós aprendemos. Haviam. É um passado distante, tá? Olha só, o verbo não tá as. Deixa eu ver bem aqui. Yo, tu, has, él, a. Nosotros hemos, vosotros habéis. Não tem había. Había é passado do passado. Tem que cuidar a conjugação do verbo haver, tá? Las 4 venían decididas? Não. Doña Norma Guerra Ramos habla. O que eu tenho que observar, gente? Se vocês não estão entendendo, eu tenho que achar o verbo haver e o verbo no particípio, tá? Então, essas daqui nenhuma tem. A única que tinha o verbo haver e o particípio era esse, mas o haver não está agora no passado próximo, está no passado do passado a conjugação. O último aqui, letra E. Ingenieras solares que han levado. Yo, tu, has, él, a. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Então, as engenheiras, elas, levado, do verbo levar, AR ganhou ado. Letra E é a correta, certo? Questão 2. Assinale a alternativa incorreta em respeito ao texto, tá? A respeito ao texto. Tengo un problema. En la escuela, a Pablito le enseñaron que mamá es aquella que no educa, que lo entretiene, que pasa todo el día con él. ¿Y cuál es el problema? Sos la mejor mami. Sos la mejor del mundo, mami. Eu estava lendo ao contrário. Então, o que acontece? Na escola, estão ensinando, né, para as crianças que mamãe é aquela que educa, que entretém, que passa o dia com eles. E a outra mãe ficou surpresa. Nossa, mas que legal. Qual é o problema que você está vendo nisso? O problema é que quem educa, quem passa com ele o dia todo, quem entretém ele, o computador, né? Então, vamos lá. Tá abraçando o computador e chamando de mãe aí. Assinale a alternativa incorreta, respeitando o texto. A palavra mamá leva acento. Será que eu estou no lugar certo? Quando é no computador, eu fico meio perdida no praticando, porque ele muda de lugar. Tá correto. Na verdade, aqui é uma outra situação, já que eu expliquei do água ser acentuada ou não, tá?
Mas vamos lá, o praticando sempre traz alguma coisa relacionada a outro assunto que já foi estudado. Mamá, leva acento, tilde, é o acento agudo, tá? Em espanhol só existe a tilde, não existe o tio nosso, não existe a frase, não existe chapeuzinho do vovô. Aí tem gente que diz, existe o tio sim, prof, lá na letra N. Não é uma acentuação, na verdade faz parte da letra, tá? Mamá, leva acento, porque é uma palavra aguda terminada em vogal? Sim. Lembra que água não leva acento porque ela é grave e terminada em vogal? A aguda tem que terminar em vogal e a última sílaba deve ser a forte, tá? Pablito considera el ordenador como se fuera su mamá? Sim. Ele considera que o computador é sua mãe? Sim. Os verbos educa, entretém, passa, estão conjugados no presente do indicativo? Sim, só não são no composto, né? No presente do indicativo lá. O verbo ensinaram está conjugado no pretérito indefinido do indicativo? Sim, ensinaram, pretérito, tá? O verbo sous está conjugado da maneira na segunda pessoa do plural? Plural não, gente. Sous é o vós. Eu sou, tu eres, ele és. Vós sois, tá? Então é vós. Vós é informal, é a segunda pessoa do singular. Certo? Continuando. Deixa eu ver. Questão 3. Ai, Senhor, é um texto. O texto, as palavras sublinhadas são, já fui pronunciado. Vou precisar perder um pouco do meu tempo lendo o texto. Vocês podem ler em outro momento, porque é interessante, você vai ampliar seu vocabulário, tá? E observar o seu nível de interpretação, de compreensão, tá? Mas aqui, né, como a gente tem um tempo mais curto, a prof não irá ler. E é isso que vocês devem fazer às vezes, quando está no Enem e vê que o tempo está apertado. Você observa se realmente precisa ler todo o texto no enunciado, tá? Então, as palavras sublinhadas. Vamos procurar as palavras sublinhadas. Segundo, de segundo. Nenhum, de nenhum. Qualquer, de qualquer. Lembrem-se, segundo seja, o segundo ele vai sofrer apócope antes de substantivos, porque são numerais, adjetivos e advérbios. Nenhum, ele é um advérbio, nenhum sofre apócope antes de substantivos masculinos singulares. Qualquer vai sofrer antes de substantivos masculinos e femininos. No texto, a palavra sublinhada, essas 3 palavras sublinhadas são, ai, gente, apócope. Claro. Questão 4. Essa foi a 3, né? Ó, já me perdi, gente. Quando é no livro, eu consigo acompanhar. Mas quando é nesse livro digital, eu me perco. Não, que lindinha. Não estou atrapalhada nesse momento. Estou mais que atrapalhada. Acabou. Eram só 3 questões. E pouquinho, né? Estou acostumada geralmente a ser muito mais que isso. Certo? Então, pessoal, agora a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima classe. Foi uma classe muito sencilla, né? Corta e dio todo certo. ¿No es verdad? Entonces, yo voy a cerrar nuestra clase por acá. Yo estoy echando a ustedes de menos, voy a decir de nuevo de nuestra rutina, de nuestras clases. Se quedan bien, que Dios les bendiga, ¿sí? Un besito a todos mis amores.